Evangelho de João, capítulo de número 12. Vamos ler a partir do versículo 20. Amados, a partir do verso 20, diz assim do capítulo 12: Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. E estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queremos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe o disseram a Jesus. E Jesus lhes respondeu, dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la, e quem neste mundo aborrece a sua vida, guarda-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali também estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Amém? Tome assento, queridos. Glória a Jesus. Temos já participado, presenciado a manifestação de Deus através dos irmãos que estiveram aqui na direção, do cantor James e a irmã Jadina, que Deus abençoe. E eles, graças a Deus, são pessoas fervorosas. Daí chega o pastor Sebastião, começa bem de leve. Glória a Jesus. E é um prazer estar aqui com os irmãos de amarelinho, A idade de ouro, a nossa terceira idade, eu já estou nela. E ainda não tomei juízo de colocar uma camisa amarela, deveria ter feito isso na oportunidade, Porque já vou para 63, pastor Sérgio. Estou devendo para eles. E também aqui com o Grupo Familiar Esperança, que são 2 departamentos que realmente somam, Eles somam muito para a obra de Deus. A gente sabe da importância e sabe que estamos diante de pessoas que têm uma base bíblica e espiritual que nos tem trazido até aqui por graça e misericórdia de Deus. Amados, se eu fosse dar um tema hoje, só iria acrescentar uma palavra ao nosso tema geral, chamados para servir sempre. Certo, irmãos? Só colocar essa palavra sempre, porque alguns de nós, Deus teve misericórdia. E como já falou o pastor Gesselemos, já na sua tenra idade, o senhor falou em 13 anos, Pastor Sérgio também tem essa bendita esperança, eu um pouquinho mais depois, ali para os 22, e a partir daí Deus teve dó de nós, nos ajudou, nos formou, nos capacitou, e até o presente momento estamos aí, não fazendo tudo que eu falo de mim, não dos irmãos que fazem mais do que eu, mas a gente consegue fazer alguma coisa, e nós somos realmente chamados para investir, para servir. Os irmãos sabem que Deus não investe em alguém para nada. O Senhor não nos capacita, não nos forma para nada. Paulo vai dizer em 2 Timóteo, capítulo de número 2, e o versículo 20, que numa grande casa não somente há os vasos de ouro, prata, de pedras preciosas, mas também tem vasos de pau e de barro. E uns para honra, outros para desonra. E ele vai dizer: de sorte que se alguém se purificar daquilo que não serve para estar na vida de um filho de Deus da maldade, essa pessoa será vaso santificado e idôneo para uso do Senhor, e vai ser preparado para toda a boa obra. E, de fato, meus irmãos, nós precisamos, a cada dia, tomarmos essa consciência. Em algumas anotações que eu fiz aqui,
nós vamos observar que Jesus, inclusive, usa, no versículo 24, a imagem da semente para ilustrar a grande verdade espiritual de que não pode haver a glória, na verdade, sem haver sofrimento. Não pode haver vida frutífera sem, na verdade, haver morte. E não há vitória sem entrega. Quando nós lemos esse versículo, que o próprio Jesus está falando, inclusive nessa reunião que precede a sua entrega para ser morto, sepultado e ressuscitado, é ali, antes do capítulo 13 do Evangelho de João, naquela última reunião da quinta-feira, né? Capítulo 13, 14, 15, 16, 17 de João, isso faz tudo parte da última reunião da quinta-feira, antes dele ir para o jardim do Getsêmani, e ali Judas o entregar às autoridades. E ele vai dizer, quando os apóstolos Filipe e André, que foram procurados por alguns gregos que estavam em Jerusalém para participarem da comemoração da festa da Páscoa, aquela festa que na verdade precedia a morte do Senhor Jesus. E quando Jesus é procurado por esses discípulos, que dizem, olha, os gregos querem falar contigo. Eles disseram para André e para Filipe, nós queremos ver a Jesus. E quando nós lemos esse versículo de número 21, ou 22, a Bíblia vai dizer que Filipe vai dizê-lo a André, então André e Filipe o disseram a Jesus, e Jesus lhes responde dizendo, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Nós começamos a aprender aqui uma verdade maravilhosa. Não temos aqui informação de que Jesus haja falado com esses gregos que pediram para ver a Jesus. A bem da verdade é que pode ter havido realmente algum momento em que Jesus tenha se dirigido a eles. Mas Jesus vai dizer algo importante aqui para a nossa reflexão. É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Cristo fica extasiado, maravilhado com essa atitude dos gregos. Ele não descarta nada. Ele vai dizer justamente aqui que realmente aquilo o qual Jesus veio para nos servir ou servir a humanidade, está começando já a produzir o seu efeito positivo. Ele está entendendo que os gentios, que possivelmente em algum momento tenham ouvido, inclusive quando a gente lê Marcos 11, 17, que Jesus vai dizer lá no templo, que a casa do Senhor seria chamada casa de oração para todos os povos, e possivelmente esses gregos tenham ouvido essa palavra. Então Jesus aqui está já realmente maravilhado, porque está entendendo que a sua missão não está sendo apenas entendida e aceita apenas por judeus. Os próprios gentios gregos já estão interessados em ver Jesus, em conhecer Jesus. Então Jesus vai dizer, se o grão de trigo, ele caindo em terra, ele não morrer, fica só o grão. Mas se esse grão de trigo cair na terra e morrer, ele vai produzir muito fruto. Nós vamos entender, meus queridos irmãos, que aqui nesse caso, a semente em si, ela é fraca e de pouca utilidade. Uma sementinha, ela não surte efeito. Um grãozinho de milho, um grãozinho de trigo. Então, mas quando é plantada, ela morre
e se torna fecunda e útil. A morte de uma semente traz beleza, abundância e cumpre o seu propósito. Só quando é plantada é que pode alcançar o seu objetivo. O que é que a gente entende? O que é que Jesus estava querendo passar para os seus ouvintes? O que é que essa mensagem diz para nós? O Senhor tem toda a intenção de nos levar à glória que o levou também. Mas é preciso nós entender que não há glória sem sofrimento. Se nós temos essa consciência que precisamos servir a Deus, nós precisamos nos preparar para alguns sofrimentos, sim. O grão de trigo, ele só vai produzir e reproduzir se ele cair na terra e morrer. Nós, como crentes, como filhos de Deus, que trazemos a vida de Deus dentro de nós, só vamos produzir e reproduzir e servir as pessoas que precisam ser alcançadas, alimentando-as, conduzindo-as a Deus, se na verdade nós morrermos para os nossos próprios interesses. Não há como Deus me usar, te usar, se nós não passarmos pelo mesmo processo pelos quais o nosso Senhor Jesus também passou. E aí a gente vai entender, por exemplo, quando Paulo diz que haja em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus. E eu preciso deixar o Espírito Santo ir me conduzindo na palavra, além daquilo que a gente preparou para ele falar, porque nós não temos muito tempo, né? Precisamos entregar logo para os irmãos. Mas é preciso que nesta noite nós entendamos isso aqui. Dentro desse tema, chamados para servir, nós precisamos entrar dentro da proposta divina. E dentro dessa proposta divina, que tem a intenção de nos tornar frutíferos, nos tornar vasos para servir a causa do reino de Deus, envolve sofrimento, envolve morte para os nossos próprios interesses. Tem que haver uma renúncia pessoal para que o Espírito Santo se aproprie da minha, da sua, da nossa vida e nos use dentro dos seus interesses, dos seus propósitos, para promover o reino de Deus e trazer as almas que não conhecem Jesus a Jesus. O grão de trigo só não produz. E a gente vai entender que uma das razões pela qual a igreja do Senhor Jesus não cresce mais é justamente por isso. Os irmãos observam que o versículo número 25, depois que Cristo disse: olha, o grão de trigo caído em terra não morrer, fica ele sozinho. Se ele morrer, ele vai gerar muito fruto. E aí o versículo 25 é interessante, quando Jesus diz o seguinte: quem amar a sua vida, quem desejar curtir a sua própria vida, viver os seus próprios sonhos, aproveitar as praias da vida, desejar curtir essa vida, fica na disposição de perder a outros. Mas aquele que aborrece os seus interesses próprios, que deixa de correr
atrás daquilo que é próprio seu, para, por amor de mim e do Evangelho, me servir, vai ter um desfrute de glória eterna. Esse versículo, irmão, ele é esplêndido. Ele está nos 4 evangelhos. Ele está em Mateus capítulo 10, versículo 39. Ele está no 16 e 25. Ele está em Marcos 8 e 35. Ele está em Lucas 9 e 24. Ele está em João 12 e 25. Amar a própria vida. Quem quiser amar a vida. E Deus tem tido uma dificuldade tremenda comigo e contigo. Nós não vamos nos eximir dos nossos compromissos. Mas a bem da verdade que numa oportunidade como essa, é preciso que se diga que embora nós estejamos fazendo alguma coisa para Deus, mas pode ter certeza, não é o suficiente. E por que razão? Porque eu preciso morrer para as muitas coisas, para os meus próprios interesses, e deixar com que o Espírito Santo tenha total liberdade em todas as faculdades da minha vida, para me ter na sua mão como um verdadeiro e genuíno servo de Deus. Você que me vê, meu irmão, você sabe disso. O quanto eu e você somos confrontados para não fazer a vontade de Deus. De repente, a frase que eu vou dizer agora pode ser questionada. Você pode não concordar com ela. Eu estou aqui na presença do meu pastor, presidente, e de mestres da palavra. Mas eu tenho uma frasezinha que, se analisar, ela tem verdade. E digo que é impossível eu fazer a vontade de Deus sem contrariar do meu ego. Os irmãos entenderam o que eu acabei de dizer. É impossível, irmão, eu fazer a vontade de Deus sem contrariar do meu ego. Porque o meu ego não tem compromisso com oração. Ele não quer pegar na Bíblia. Ele não quer gastar tempo com oração. Ele não quer fazer curso teológico. Ele não quer sair nas ruas para evangelizar. Ele se omite de ir no hospital e orar pelos enfermos. Mas quando eu engesso essa natureza, pelo poder e pela graça de Deus, eu vou cumprir a boa, perfeita e agradável vontade do meu Deus Criador, e assim ser um genuíno servo. Que versículo fabuloso, 26. E Jesus vai dizer, se alguém... Versículo 26. Se alguém, grego, judeu, escravo, livre, feio, bonito, ignorante, sábio, preto, branco, índio, se alguém me servir, meu Pai o honrará. Se alguém me servir, o versículo diz o seguinte: siga-me, siga-me no meu exemplo, siga-me no processo pelo qual eu passei. Eu preciso, nessas poucas palavras, nessa oportunidade que tenho, eu prego para mim e prego para ti. Mas Jesus está dizendo, se alguém, se é judeu, se é gentil, Ele está falando aqui, justamente se referindo às pessoas que Ele vai salvar, que Ele vai chamar para servir. Se alguém me serve,
siga-me. Glória a Jesus. Se alguém me serve, siga-me. Quando você, por exemplo, vai ler lá Lucas capítulo 9, do versículo 57 ao versículo 62, ali tem 3 indivíduos. O primeiro é um escriba. Você vai ver, você vai estudar que aquele cidadão é um escriba. É um homem que trabalha a lei. Ele observa em Jesus alguém extraordinário, da mesma forma que Nicodemos. Ele propõe para Jesus e vai dizer assim: mestre, eu te seguirei para onde quer que tu fores. E Jesus, que conhece o homem, que me conhece, te conhece, conhecia bem a intenção daquele homem. Aquele homem queria passar bem com Jesus. Ele queria se autopromover ao lado do Salvador. E Jesus vai logo já lhe advertir, dizendo: olha, rapaz, a raposa tem tocas por aí nos penhascos, as aves têm ninho, mas eu não fui na Irineu Imóvel ainda comprar o meu imóvel. Eu não tenho casa para morar. Você precisa estar disposto a me seguir aonde eu for. E em alguns momentos eu passo a noite inteirinha orando ao Pai. E o meu negócio é bem pegado. Eu percorro a Judéia, a Samaria, eu estou por aí. Está disposto? E tem um outro que diz: Senhor, eu te seguirei, mas deixa primeiro eu sepultar o meu pai, sabe? O pai está com 85, já está. E Jesus vai dizer para ele: rapaz, deixa morto sepultar morto, e tu vem, segue-me. Há um outro, ele diz: segue-me. Ele vai dizer: Senhor, mas deixa primeiro eu fazer uma despedida. Ele disse: não, estou precisando de você agora, não depois de despedida. Quem lança a mão de arado e fica olhando para trás não é apto para o reino de Deus. Por quê? Porque o nosso tema é: somos chamados para servir. E Deus não precisa de você amanhã, precisa agora. A obra de Deus é já. Amém, querido? Não é aquele projeto depois de aposentadoria, ou lá, depois disso e daquilo. Não, irmão. O Senhor está te chamando para servir hoje, porque hoje tem almas que precisam se arrepender, tem enfermos que precisam ser curados, tem endemoniados que precisam ser libertos, tem contradizentes que precisam ser convencidos, e você é o agente de Deus para promover o seu santo reino. Eu e você. Meus queridos irmãos, nós vamos observar que os filhos de Deus são pequenos e parecendo sementes, mas que trazem dentro de si a vida de Deus. E é preciso morrer para si mesmos, a fim de viver para Deus. A única maneira de um cristão ter vida produtiva é seguir a Jesus Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição. Com essas palavras que eu acabei de ler para os irmãos, Jesus hoje nos desafia, glória a Jesus, a fim de que, sendo chamados para servir, nós sejamos produtivos. E eu pergunto para o irmão: você está disposto a fazer isso? Foi muito bem colocada a palavra do pastor Gessé Lemos, que ele diz que a mesma chama que ardia desde aquele começo de evangelização ainda arde no servo de Deus, mas também arde no teu, arde no meu, arde no nosso. E Jesus pode contar conosco, amém, queridos? A graça do Senhor hoje se manifesta dizendo para mim e para você da melhor idade, aquela idade que Jesus lá atrás, nós bem novinhos, a exemplo de Davi, aquele homem que vai passando pela vida, pelos seus ministérios, pelo seu projeto de serviço a Deus. E quando chega lá no Salmo de número 71, ele está velho, muito citado nas reuniões da melhor idade. E quando ele vai dizer no versículo número 16: eu sairei na força do Senhor, farei menção da sua justiça, só dela.
E ele vai dizer: Senhor, tu me ensinaste, desde a minha mocidade até aqui, tu tens me ajudado. Mas agora, quando eu estou de cabelos brancos, por favor, Senhor, não me desampares, até que eu tenha anunciado a tua força a essa geração, e o teu poder àqueles que estão chegando. E quando chega no Salmo de número 92, um salmo anônimo, porque não sabemos quem é o autor dele, lá no verso 13 diz que os que estão plantados na casa do Senhor florescerão, nos átrios do Senhor, na sua velhice darão fruto, serão florescentes e viçosos, para anunciar que Deus é reto, que nele não há injustiça, porque o nosso Deus é como diz o Isaías 40, versículo número 28. Não sabes? Não ouvistes? Que o eterno Deus, o Criador dos confins da terra, não se cansa, não se fadiga, não há esquadrinhação do seu entendimento, porque Ele dá força ao cansado, Ele multiplica força ao que não tem nenhum vigor. Jovens e adolescentes se cansam, mas quem espera no Senhor renova as suas forças, sobe com asa como águia, corre, não se cansa, caminha e não se fatiga. Essa é a força de Deus que tem te trazido até aqui e está aqui nesta noite. Eu convido o Janes e a Jadina, eles vão cantar o hino. Enquanto ele canta, meu irmão, nós vamos orar nesta noite, para que o Senhor Jesus revigore as tuas forças, e você saia daqui abençoado, ajudado, fortalecido pela sua mão poderosa. O nome do Senhor seja glorificado, o nome do Senhor seja engrandecido, meu irmão. Deus está te chamando para uma missão gloriosa, independente da tua idade, porque quem te fortalece é o Deus Todo-Poderoso.